Vice-presidente da OAB, Ricardo Bacelar, profere palestra sobre inovações tecnológicas e o desafio da reprodutibilidade técnica. Vice-presidente da OAB Ceará defende nova regulamentação para a reprodução de obras científicas. Comissão da OAB Ceará promove palestra sobre direito do consumidor. Conheça as vantagens do programa que vai modernizar a sua advocacia, o PROMAD. As imagens que marcaram a semana você confere no quadro OAB em Foto. Tem ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Chegou a hora de você ficar informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da OAB. No programa OAB na TV Mundo Jurídico, que está começando. O advogado criminal Leandro Vasques ministrou na última segunda-feira uma palestra que faz parte do ciclo de debates OAB 2013. A palestra foi realizada no auditório Adail Barreto Cavalcante, na FESAC. O advogado mostrou dados do panorama penitenciário nacional e falou sobre o sistema carcerário do Ceará. Olha, o estado do Ceará não é diferenciado do estado brasileiro como um todo, né? Hoje o Brasil possui a terceira população carcerária do planeta, é o terceiro país que mais aprisiona. Nós só perdemos para os Estados Unidos e para a China, ganhamos da Índia, que tem 1 bilhão de habitantes, o Brasil tem só 200 milhões de habitantes. Portanto, o cenário realmente do sistema prisional brasileiro ele é preocupante, né? Ele é um cenário praticamente de falência, mas nós temos algumas ações que representam um fôlego novo, né? Aqui no estado do Ceará nós temos tido algumas experiências muito positivas de tentar ocupar o preso com algum trabalho, algum ofício, né? A palestra foi baseada nos fundamentos e principais alterações promovidas pela Lei 12.403/2011. O advogado deu seu parecer sobre as alterações. A Lei 12.403/2011, na verdade, ela se traduz numa confissão do Estado brasileiro da própria falência do sistema prisional, né? A lei ela vem sugerir praticamente que o magistrado, diante de um caso concreto, só decrete uma prisão preventiva se não couber uma das medidas cautelares estampadas no novo artigo 319 do Código de Processo Penal. A Federação Nacional dos Oficiais de Justiça do Brasil e o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Ceará têm lutado pela isonomia de vencimentos entre servidores do Poder Judiciário da capital e do interior, dentre outras bandeiras. E para conhecer um pouco mais da luta dessas entidades, nós conversamos agora com o presidente da Federação dos Oficiais de Justiça, João Batista, e com o diretor do Sindicato dos Oficiais, Celso Barreto. João Batista, é um prazer tê-lo novamente conosco aqui no estúdio. Olha, é um prazer estar aqui voltando a tratar temas de interesse do judiciário e da sociedade. Nós sabemos que as dificuldades são muitas e nós devemos levar ao conhecimento da sociedade e ao mundo jurídico realmente a realidade do Poder Judiciário, que hoje se encontra em estado precário e sem atender os anseios da sociedade. Então, agradeço mais uma vez, Everaldo, pelo convite de estarmos aqui. João Batista, nós temos vivenciado ultimamente uma série de manifestações populares. O que o senhor acha que tem motivado essas manifestações que muitas das vezes têm terminado com quebra-quebra? Olha, eu tenho viajado o Brasil inteiro como presidente da federação e nós temos visto na realidade o seguinte: o que motivou o povo na rua é justamente a injustiça social. Esse povo tem buscado, durante nós, como população brasileira, tem buscado uma democracia, o Estado Democrático de Direito, que muitas vezes é rasgado. Um exemplo disso, como nós vemos, por exemplo, o orçamento do Judiciário vinculado ao Executivo, quando a lei, a Constituição Federal, no seu artigo 99, já determina a independência administrativa e financeira do Judiciário. Entretanto, os nossos dirigentes, os nossos presidentes de tribunais, e eu não falo isso só do Estado do Ceará, eu falo como presidente da Federação no Brasil inteiro, têm ficado vinculado ao orçamento da liberação do Executivo. Então, o que isso acontece? Nós vemos aí um caso agora emblemático. O Poder Judiciário prende um deputado, o Danadone, todo mundo sabe disso, e a Câmara Federal o absorve. Quer dizer, o que é isso? É falta de justiça, é falta de respeito às instituições e ao Estado Democrático de Direito, o que tem levado a população às ruas. E isso tem sido motivado pelo quê? Pelo enfraquecimento do judiciário nesse país. Quanto mais fraco tiver um judiciário, quanto mais esse judiciário não tiver competência de bem desempenhar um papel, há um momento que a pressão estoura e o povo vai para a rua. Eu iria até adiante, eu diria que não só o enfraquecimento do Poder Judiciário, mas o enfraquecimento dos poderes constituídos. Eu digo aí, inclusive, o Legislativo, o próprio Executivo. Sim, isso é verdade, porque a população é que é responsável por colocar essas pessoas lá.
E quando você tem um Estado democrático de direito, onde um judiciário não é respeitado, onde nós temos, por exemplo, uma lei aqui no Estado do Ceará que acabou com um problema crucial, que é a diferença salarial entre capital e interior. Essa lei não é respeitada, não se resguarda as condições de implementação. O que vai acontecer? Reflete onde? Onde um judiciário fraco, reflete na sociedade, impunidade, e aí o povo vai para a rua. O problema de educação e saúde está vinculado diretamente ao enfraquecimento desse poder, que é o poder judiciário. E é o que acontece hoje nesse país. Celso, como está esta luta pela isonomia entre servidores do Poder Judiciário da capital e do interior? Dentre os pleitos da categoria dos oficiais de justiça, existe um que se avoluma de importância, que é exatamente a isonomia. A isonomia foi um processo construído pela administração do Tribunal de Justiça, com a participação dos servidores. Posteriormente, a presidência acatou o parecer da consultoria jurídica, pró-isonomia. A matéria, sequenciando, passou pela aprovação do órgão especial do tribunal e, em termos finais, o Poder Judiciário remeteu a mensagem para a Assembleia Legislativa. Então, esse processo da isonomia, ele tem uma questão que se encontra na Assembleia Legislativa, mas que o tribunal hoje, aliás, desde 2004, já dispõe de elementos para que se implante a isonomia. Então, é um processo que agora se encontra numa fase final, cerca de 1.300 servidores se encontram distorcidos, esperando que essa implementação aconteça, e a nossa luta sindical no sentido de que o presidente Brígido, de uma vez por todas, faça a implantação desse direito, que é um direito justo e que não pode mais ser postergado. Só uma parte aqui, Hervelde. Quando se fala em isonomia, que fique claro para a sociedade que não é aumento salarial, é cumprimento da norma constitucional em que um servidor não pode ganhar menos que outro, deixando claro para a sociedade, para que não transmita-se uma ideia de que há um grupo de servidores que estão querendo ser beneficiados, que entenda bem a sociedade. A isonomia é um direito que está colocado na Constituição Federal, existe uma lei que já determinou acabar com a diferença entre servidores da capital e do interior, no entanto, não foi respeitada, com um adendo a mais. Vários dispositivos de lei não estão sendo cumpridos aqui no estado do Ceará. Um exemplo disso, já se luta há muito tempo, desde a gestão passada, por um problema da remoção dos servidores da capital e do interior. Está o dispositivo legal lá. Isso não depende de orçamento, não depende de financeiro, não depende de nada. No entanto, também não está sendo cumprido. O pagamento da gratificação de estímulo à interiorização também não está sendo cumprido. Quer dizer, o problema não é somente de verba. É problema, muitas vezes, que está vinculado a uma coisa chamada gestão. Boa vontade e querer fazer. E aí reflete-se onde? Cumprimentos das decisões judiciais não são materializadas, poder judiciário fragilizado, resposta, sociedade nas ruas. É o que está acontecendo agora. João Batista, uma das grandes mazelas do Poder Judiciário diz respeito especificamente à morosidade nas decisões, nas sentenças. Como é que o senhor avalia essa questão da morosidade no Poder Judiciário e a implementação de um processo eletrônico, um processo virtual? O processo eletrônico ele vem no sentido de trazer a realidade que já existe hoje no país. Hoje você não pode estar desvinculado da tecnologia com o implemento da celeridade processual. Ora, mas isso é necessário que hajam pessoas capacitadas, que tenham pessoas treinadas, que haja a condição de fazer isso. Se hoje não se tem nem servidor, está aí, está parado, as prefeituras já se foi ao CNJ, já se entrou ao CNJ, e aqui o advogado, que hoje vai ao fórum, aos tribunais, não vai ter seus pleitos, suas demandas agilizadas. Por quê? Porque não adianta você implementar a tecnologia sem ter quem materializa os feitos. Um exemplo disso, eu vou colocar com um exemplo emblemático, tranquilo. A comarca de Caucaia. Comarca de Caucaia tem 6 oficiais de justiça. Querem tratar a Caucaia como se fosse uma comarca de interior, quando hoje existem 11 varas implantadas naquela comarca. E não anda. E por que não anda? Porque, na realidade, as destinações das verbas que deveria ser do judiciário ficam retidas no executivo. E cá para nós, infelizmente, a verdade tem que ser dita, o judiciário todo ano, de pires na mão, pedindo suplementação
para implementar seus projetos. Faz concurso para magistrado. Muito bem. Parabéns, tem que ser feito, a magistratura está corretíssima. Mas a secretaria não vai funcionar se não tiver servidor. Claro. Você vai o quê? Aumentar o número de sentenças. Mas quem vai materializar? Não, uma coisa não anda só. É necessário que se faça realmente o concurso. Mas se dê condições, até condições técnicas. Hoje os fóruns, alguns fóruns do interior, que deveriam estar aparelhados, não estão. O senhor defende, então, a realização de um concurso público para a contratação não só de oficiais de justiça, mas demais serventuários do Poder Judiciário. Total. Nós defendemos a sociedade. Claro. É para isso que nós somos como entes sociais. Defendemos a sociedade, porque se hoje não atinge uma pessoa minha, hoje, porque, vamos dizer, porque nós não temos demanda, mas atinge primo, irmãos e tudo, e atinge a sociedade. E quando você atinge a sociedade que não tem seus direitos constitucionais realmente defendidos, o que vai acontecer? Impunidade, povo na rua, armamento, violência. Então, que fique claro, só se tem uma sociedade livre com poder judiciário independente. Não há uma sociedade livre sem um poder judiciário independente. E só tem poder judiciário independente, só vai haver no dia que o gestor disser, eu sou poder, quero ser respeitado quanto poder que está na Constituição, portanto, exijo que a minha verba, que é destinada para mim, conforme a LR 101 de 2000, determina. Se não houver isso, o que vai acontecer? Exatamente isso que o colega Celso colocou aqui. Não temos isonomia, servidores insatisfeitos, e resultado, os feitos não andam, servidores de prefeitura dentro do Poder Judiciário, a letargia no Poder Judiciário, não vai adiantar tecnologia se nós não tivermos o homem para materializar isso aí. Então, primeiro, se respeite as normas e as leis. Que hoje temos uma lei que determina que acaba com a isonomia. Como temos uma lei que determina a gratificação de estímulo à interiorização. Como nós temos uma lei que determina o plano de cargos e carreira, que para dar uma ascensão funcional se passou 29 meses. Como é que o servidor pode tratar disso bem? E reflexo isso onde, Hervelt? Na sociedade, nas demandas crescentes, acúmulo de processo e a letargia no Poder Judiciário. Celso, o Poder Judiciário possui recursos suficientes para concretizar esta isonomia? Sim, possui. Sempre que a demanda refere a servidor, o administrador sempre coloca como dificuldade a falta de recursos. Esse não é o caso da isonomia. Por quê? Porque os recursos para a isonomia estão contemplados no orçamento do Tribunal de Justiça. Recentemente, o Tribunal de Justiça remeteu ofício à CEPLAG do Executivo requerendo suplementação orçamentária. De imediato, o Executivo concedeu essa suplementação que já se encontra nos cofres do Tribunal de Justiça. Importante dizer também o seguinte, que no ofício em que o Tribunal de Justiça requeriu os recursos suplementares, está vinculado à isonomia. Portanto, nesse momento, os recursos para a implementação da isonomia estão nos cofres do Tribunal de Justiça. Claro. Basta apenas que o presidente do Tribunal de Justiça exerça sua autonomia e faça essa implementação desse processo isonômico. João Batista, uma questão antiga que nós já havíamos discutido em outros programas diz respeito à utilização de servidores por parte do Poder Judiciário nas comarcas do interior, servidores cedidos pelas prefeituras. Esta realidade, ela tem mudado ou continua na mesma? Olha, é uma coisa, sabe, que a gente repete, torna-se repetitivo, mas a gente tem que bater, sabe? Claro. Mas você vê a presença que nós fomos ao CNJ, o CNJ determinou que acabasse com a figura, inclusive, que eu vou falar aqui, que é o oficial de justiça ad hoc, que realizasse concurso, nós fomos à demanda, brigamos, foi realizado um concurso, contratado 250 novos colegas oficiais de justiça, que hoje atuam, mas a prática é reiterada. Continua, quer dizer, agora nós vamos ter que entrar agora contra magistrado, a própria corregedoria do Estado, a corregedoria aqui, mandou que fossem demitidos. E estão sendo nomeados. Há uma afronta, há uma adesão da Corregedoria do Estado do Ceará e a adesão do CNJ. Quer dizer, veja bem, quando nós estamos aqui lutando por uma questão de servidor público, o artigo 37 da Constituição, nós não estamos defendendo a nós próprios, estamos defendendo a sociedade.
Porque como você pode pensar em que um servidor nomeado pela prefeitura vai dar andamento num processo, ele como atividade fim, de cumprir o mandato contra o prefeito, o oficial de justiça DOC, um cara que vai fazer a distribuição contra um prefeito, contra um vereador, e aí não é só prefeito, vereador, aí entra mãe, mulher, primo, sobrinho, cabo eleitoral. A justiça não anda enquanto não se tiver, volto a dizer, um poder judiciário que dê rumo aos seus destinos. Nós vamos continuar lutando, porque essa é a nossa função quanto sindicato, e vamos até onde tiver que ir. O Celso falou muito bem, se existe o orçamento, se foi feito a emenda do ofício requisitando que houvesse a suplementação cujo destino está em isonomia, Claro. por que ela não está sendo implementada? O que há por trás disso aí? Quais são os meandros que existem por trás disso aí? E os advogados, fiquem certos, vai bater na porta deles. Dr. Valdatário Monteiro, uma pessoa que tem demonstrado exatamente combativo no sentido de ter celeridade nos processos, o que vai acontecer? A mesma coisa de luta de novo, que já aconteceram outras vezes. Quer dizer, nós vamos ter que paralisar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário respeite normas que cumpra a lei? É um absurdo. Se o Poder Judiciário não faz justiça na nossa própria casa, como é que vai levar a justiça para a sociedade? O senhor tem números do déficit de oficiais de justiça hoje no estado do Ceará? Hoje, tranquilamente, nós diremos para você que precisaríamos acima de 200 oficiais. Mais acima de 200. Oficiais. Se você colocar isso servidores, aí, meu amigo, aí o déficit é grande. E como é que você combate isso? Tendo seus recursos para fazê-lo. Porque, como bem disse o colega Celso, recurso tem. Se fala de justiça, mas como é que tem justiça se você não tem justiça na sua própria casa? Eu vou voltar ao problema de Caucaia. Caucaia, quando é para tratar como com servidor, para dar o direito, é colocada com marca do interior. Porque fizeram uma lei aí absurda, não sei quem é o gênio que vem, que diz que com marca do interior você tem que ter 4 servidores, independente da demanda processual, o que é um absurdo. E Caucaia está sendo tratada como com marca do interior, com um colega com mais de 500 mandatos para cumprir. Essa justiça não manda desse jeito. João Batista, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e abre espaço para as suas considerações finais. Eu quero deixar claro aqui para a sociedade, para a classe de advogados e para os servidores que nos ouvem nesse momento, que é o seguinte: a função social do sindicato vai continuar. Se nós tivermos que irmos às vias judiciais contra quem quer de direito, nós temos que ir. Essa é a função institucional. Nós temos que defender aquilo que é a nossa casa, que é um poder judiciário, independente de quem seja. Toda nova gestão se renovam suas esperanças e toda nova regestão se renovam as decepções. O povo está na rua. 2014 está aí. Se o judiciário para em 2014, quero ver Copa acontecer aqui nesse país. E estão brincando. O povo está na rua, o judiciário está fragilizado, as decisões do STF sendo questionadas dentro do Congresso Nacional e aqui no estado do Ceará, o não cumprimento das normas que já estão aí, que deveriam ser autoaplicáveis. Então, vamos ver. Queremos uma adesão pacífica, se for o caso, uma discussão mais ampla da situação, inclusive com a participação da OAB, com a sociedade civil organizada, para que a gente chegue a um denominador. O interesse de todos é defendermos o Estado do Ceará e a sociedade do Estado do Ceará. Eu, como presidente da Federação Nacional dos Oficiais de Justiça, defendemos em todos os níveis de Brasil uma condição digna e justa para que a categoria possa bem desempenhar seu papel. Muito obrigado, Evelto, mais uma vez, por essa oportunidade. Disponha. Celso, suas considerações finais. Só agradecer pela oportunidade, né, de trazermos aqui a reivindicação da categoria dos oficiais de justiça. Dizer também que a OAB, essa é a segunda oportunidade em que ela encampa essa luta juntamente com o Sindicato dos Oficiais de Justiça, né, e conclamar os colegas oficiais de justiça aqui no dia 19 de setembro próximo, compareçam à nossa Assembleia Geral Extraordinária para que nós, de forma conjunta, possamos deliberar a respeito dos rumos desse movimento. Muito obrigado pela oportunidade. Ivelise Maia. A Comissão de Educação e Cidadania da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, promoveu na última sexta-feira, dia 13, no Liceu Estadual, uma palestra sobre os direitos do consumidor. A palestra foi proferida pela integrante da Comissão de Educação e Cidadania da OAB Ceará, Pauline Queiroz, e pelo representante do PROCON, Ronaldo Peixoto, direcionada para os alunos dos segundos
e terceiros anos do ensino médio, como resultado de um projeto desenvolvido pela professora de língua portuguesa Rena Machado. A palestra teve como objetivo possibilitar o conhecimento teórico e prático sobre o direito do consumidor. A palestra foi realizada no Liceu Estadual do Ceará e é o início de uma série de ações a serem realizadas pela Comissão de Educação e Cidadania da OAB. Outras palestras irão focar direito trabalhista, constitucional, penal, entre outros. Vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, temos sido obrigados a conviver com a informática, talvez sejamos a profissão que mais tem se envolvido com a informatização. São inúmeros os programas, sistemas que somos obrigados a conviver para utilizarmos os conceitos aprendidos ainda na faculdade. O Código Civil permanece o mesmo, o Código de Processo Civil também, como o Código de Processo Penal, mas os sistemas são muitos. Temos forcejado junto ao Conselho Federal, junto ao Colégio de Presidentes, no intuito de obrigar os tribunais a fornecer uma unificação dos sistemas. Enquanto isso não ocorre, estamos capacitando e preparando os advogados do nosso Estado para convivermos com tais sistemas. Agora, essa semana, trazemos aqui a Escola Nacional de Advocacia, a Fundação Escola Superior de Advocacia, todos juntos para prepararmos e requalificarmos o advogado para utilizar tais sistemas. Além do curso presencial, transmitiremos ao vivo para todo o Estado, através do site da OAB, um curso sobre os vários programas utilizados e como bem utilizar tais sistemas. Conto com vocês, a luta continua em prol de uma unificação dos sistemas. Enquanto isso não ocorre, visitem a página da OAB, participem dos cursos, de modo a que possamos permanecer firmes na nossa atividade profissional. E a seguir, vice-presidente da OAB, Ricardo Bacelar, profere palestra sobre as inovações tecnológicas e o desafio da reprodutibilidade técnica. Veja também no quadro Mundo Jurídico e Informática, saiba mais sobre o uso de checklist nas tarefas diárias. A gente volta já. O vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, Ricardo Bacelar, falou na última sexta-feira, na Universidade de Fortaleza, sobre as inovações tecnológicas e o desafio da reprodutibilidade técnica. A palestra abriu o primeiro painel da tarde do seminário Arte Contemporânea e Direito Autoral, promovido pelo Grupo de Estudo Direito das Artes e que recebeu o apoio da Comissão de Direitos Culturais da OAB Ceará. O painel teve a participação do advogado Humberto Cunha e a mediação do professor do curso de Belas Artes da Unifoc, Carlos Velasquez. Ricardo Bacelar afirmou que hoje as novas tecnologias que facilitam a reprodução de obras científicas e artísticas exigem uma nova regulamentação. Sobre a facilidade e rapidez das cópias e compartilhamentos na internet, Ricardo alertou que é recomendável o registro da obra do artista ou pesquisador em cartório para provar a autoria em situações de plágio e que a mesma tecnologia da informação já pode acrescentar o registro da autoria da obra em arquivos de internet. O Instituto Liberal do Nordeste foi fundado em Fortaleza no dia 6 de setembro de 2013. Na sede da Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará, FESAC. O Instituto é fruto da iniciativa do Grupo de Estudos Dragão do Mar, em parceria com liberais de outros estados. E para conhecer os objetivos e as ideias liberais do Instituto Liberal do Nordeste, nós recebemos agora em nosso estúdio o presidente da entidade, Dr. Rodrigo Saraiva Marinho, e o advogado Rafael Saldanha. Dr. Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio. O prazer é todo meu, é uma imensa alegria estar aqui na casa, falando na OAB na TV. É um privilégio apresentar o Instituto, falar sobre ele, dizer o quão importante isso vai ser na vida política do Ceará e de todo o Nordeste. Muito obrigado pelo convite. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores como surgiu a ideia de criar esse Instituto. Esse Instituto é interessante, que ele surgiu de um evento maior, de uma instituição muito maior chamada Students for Liberty, que tem em todo o mundo, né? Tem nos Estados Unidos, a grande base dela é americana, mas ele vai estar espalhado pelo mundo, vai ter na África, vai ter na Índia, vai ter na Europa. E esse Students for Liberty foi criado aqui no Brasil, chamado de EPL, Estudantes pela Liberdade. E Estudantes pela Liberdade foi desenvolvido em vários grupos, em vários locais do país.
e um grupo que era mais antigo até do que o EPL, mas que se agregou a essa rede, chamado Grupo Dragão do Mar, que nasceu na Faculdade de Economia. Esse Grupo Dragão do Mar, ele cresceu, se desenvolveu, a gente se reúne semanalmente nesse grupo, né, todo sábado, às 15 horas, até às 17h30 no Instituto Conceito, né, que se localiza na Rua Tiburcio Cavalcante 1327. Tem reuniões com temas completamente diferentes, né, do direito, da administração, da economia, da medicina, da política. Então, tratamos com todos esses temas, né, importantes e necessários para o dia a dia da gente. A partir disso, foi vendo a necessidade de se criar um instituto até para fomentar a ideia, desenvolver a ideia e ter formas e formatações para que a gente conseguisse implementar ideias de políticas públicas, ideias de funcionamento em todo o Nordeste do Brasil, que é uma região que a gente sabe que não é tão lembrada, não é tão importante, e as pessoas têm que entender que elas próprias é que podem mudar, né, a sua condição de vida, é elas que têm a capacidade de fazer essa alteração. Daí surgiu o Instituto Liberal do Nordeste, né, nascemos com o primeiro evento já aqui na Fundação Escola Superior de Advocacia, aqui em Fortaleza, o que tanto nos orgulha, que foi a primeira Semana da Liberdade, que aconteceu no dia 5 e 6, né, que teve lá o Rafael, foi um dos palestrantes, eu fui outro, vários professores, né, liberais aqui do Ceará apresentaram o seu posicionamento, então foi extremamente interessante e importante esse movimento, até por uma questão de multiculturalismo, ideia de novas vertentes políticas aparecendo no Brasil. Doutor Rafael, quais são os principais objetivos do Instituto Liberal do Nordeste? Dentro da nossa leitura de política nacional e até mesmo internacional, nós vimos o quanto é importante cada vez mais, quando se muito fala de minorias, quando se muito fala de sociedade, de povo, de direitos sociais, entender que das minorias a menor é o ser humano, é o indivíduo, é dar voz a expressões da vontade, do sonho, do querer, de onde se quer chegar, muito mais do que se ter uma pauta, uma agenda nacional do que se pode fazer, do que se tem que fazer, mas entender o sonho de cada um, entender que nós somos uma região extremamente pobre, mas não é por sermos pobres que não podemos chegar aonde queremos, aonde pretendemos, aonde os nossos sonhos nos levam. Então, desde aquele homem do campo, do mais pobre, ele tem que ter a oportunidade de querer chegar aonde ele pretende chegar, por vias próprias, ponderando dentro da sua capacidade de pensar quais são as formas, quais são os objetivos para isso. E o Instituto Liberal do Nordeste, ele tem como grande objetivo, um objetivo acadêmico, um objetivo jurídico e até mesmo político, dentro da possibilidade de dar a possibilidade de voz, a possibilidade de querer, a possibilidade de fazer para o indivíduo, tentando limitar. Quando a gente fala de Estado, o Instituto Liberal do Nordeste, ele não trata o Estado como um mal necessário, não. Certo. Quando a gente fala de Estado, a gente tem que entender aonde o Estado pode ir, o limite, e é exatamente os interesses individuais, o que a gente chama de direitos humanos de primeira geração, que é a tríade, vida, propriedade e liberdade. E quem diz isso é o próprio ser humano. Então, o Instituto Liberal do Nordeste, ele tem como grande foco o indivíduo. É esse nosso objetivo. Ele defende, então, uma menor participação do Estado, principalmente nessas áreas. Principalmente nessas áreas. Não seria nenhuma só menor participação do Estado, é uma maior participação do indivíduo. A maior participação do indivíduo. Ou seja, com a permissão de que o indivíduo ele se projete como ele deve ser. Na realidade, somos nós quem temos capacidade de mudar as coisas. O Estado ele é formado por pessoas, né? Toda atividade é formada por gente. Então, são essas pessoas que importam. São essas primeiras pessoas, esses indivíduos que vão dar o respaldo para que a coisa funcione. Doutor Rodrigo, o senhor falou aqui no início da entrevista em políticas públicas. Quais seriam as políticas públicas, falando concretamente, defendidas pelo Instituto Liberal? O senhor poderia ressaltar algumas? Que o Estado passe a ter a função para que ele foi criado. Para que o Estado não se meta na vida das pessoas. Para que o Estado, principalmente na seu círculo familiar, para que os pais possam exercer a sua função de ser pai. Para que as pessoas possam escolher o que é melhor para elas. Para isso é necessário que eu tenha uma menor tributação, para isso é necessário que eu tenha uma menor regulamentação da vida na situação do indivíduo. E normalmente essa situação, quando o Estado intervém demais na vida das pessoas, quando ele se projeta ao extremo na vida das pessoas, o maior prejudicado não é o rico, não é aquele que tem condição financeira boa. O maior prejudicado é o pobre. É sempre ele que tem o maior prejuízo do Estado. A gente vê isso, né, principalmente nos movimentos que a gente tem hoje, em que a gente vê a situação daquele que precisa pegar um ônibus para ir a determinado local e não tem acesso a uma qualidade de serviço razoável, não consegue ter uma opção diferente da que está posta, porque você só consegue andar no ônibus ruim, lotado, sem ar-condicionado, numa cidade como Fortaleza. Doutor Rafael,
como defensor das ideias liberais, qual a sua visão sobre essas recentes manifestações nas ruas? Historicamente, nós tivemos processos de movimentos com objetivos muito claros. Por exemplo, em 68, tinha um inimigo em comum, você tinha um objetivo, um foco. Aconteceu isso em 84, aconteceu isso no início da década de 90. Hoje nós não temos um movimento organizado, nós temos um movimento indignado. As pessoas estão se sentindo sufocadas, as pessoas estão se sentindo tolhidas, mas elas estão só reivindicando sem saber bem apontar para onde. Nós criamos culturalmente uma espécie de mito quase adolescente de que todas as nossas queixas nós jogamos ao Estado. O Estado é o culpado de tudo. Mas também todas as nossas pretensões nós também jogamos a ele. O Estado é uma espécie de Deus que nós reclamamos, mas também esperamos tudo dele. E eu acho que deve-se haver uma leitura diferenciada disso. Quando a pessoa quer mais saúde, ela não pensa que tudo tem um custo. Quando ela quer mais educação, mais moradia, ela não pensa que tudo isso repercute em tributação, em intervenção do Banco Central, tentando injetar dinheiro no Estado para que ele possa ser maior e tentar dar isso às pessoas. Mas, logicamente, o Estado, ele tem a questão do desvelo pela coisa pública, a ineficiência que é própria daquele Estado. As pessoas têm que começar a entender, fazer uma releitura dessas indignações, no sentido de que elas são a solução dos problemas delas. A gente tem que permitir que as pessoas possam viver, atuar economicamente, um livre mercado, livre concorrência, para que isso traga mais tecnologia, para que a gente tenha uma forma menos balizada de viver pelo Estado. Doutor Rodrigo, o Instituto Liberal ele trabalha praticamente com duas vertentes, o liberalismo e o libertarianismo. Isso. Gostaria que o senhor ressaltasse, explicasse a diferença entre o liberalismo e o libertarianismo. O liberalismo ele vem de grandes autores, né? Adam Smith, Edmund Burke, que foram autores que deram, os grandes escoceses, né? Que foi dar a ideia do liberalismo clássico. Tocqueville, né? Lord Acton, são autores importantíssimos nessa ideia. Eu sou afiliado a uma corrente de pensamento chamada Escola Austríaca de Economia. A Escola Austríaca de Economia, ela teve grandes autores, né? O seu fundador Karl Menger, Bombarek, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, ou seja, são esses grandes autores, né? E Hofbauer, que seria o grande exemplo do libertarianismo. Essa escola de pensamento, ela trabalha na ideia de trabalhar não só com a liberdade econômica, mas com a liberdade jurídica, social e política, ou seja, com as liberdades civis de forma geral. Nós acreditamos que as pessoas possam fazer na sua vida privada o que elas quiserem, mas acreditamos que para que isso aconteça, eles têm que ter liberdade econômica, eu tenho que ter capacidade para conseguir fazer isso. E para eu ter liberdade econômica, eu preciso ter menos tributação, eu preciso ter mais acesso, eu preciso, por exemplo, ter um salário mínimo em que que o empregador, em vez de pagar 644 na mão do empregado, que é o que de fato acontece, ele entrega os 1.399, que é o que de fato ele paga, R$ 1.399, que é o de fato ele paga ao empregado, para que ele decida o que ele vai fazer com a vida dele. Com certeza ele teria uma vida melhor. É essa a nossa grande defesa, para o pobre no benefício dele. Doutor Rafael, o Instituto Liberal do Nordeste ele já nasce com um grande projeto, que é batizado de Conceito. O senhor poderia falar um pouco sobre este projeto, cuja ideia principal é organizar um livro composto por artigos, né, de cunho político, econômico, filosófico, do direito e cultural, sob a ótica do liberalismo e também do libertarianismo? Lógico. O Instituto Liberal ele tem uma série de vertentes, né? Dentro dessas vertentes, a principal é, sem dúvida, trazer reflexão, levar conhecimento para que as pessoas possam ter o direito, inclusive, de escolher a forma como elas pensam, inclusive diferente de nós. Mas para isso nós temos que tentar dar o conhecimento para isso. Então nós temos alguns eventos, como por exemplo, o que será realizado ainda este ano, que será a publicação do nosso livro, o livro Centeio, que contará com vários artigos de todas as pessoas dentro de suas atuações. Então teremos médicos, engenheiros, filósofos, economistas, advogados, né, que vão escrever sobre liberdade dentro de prismas sociais, políticos, jurídicos, aquilo que ela bem entender. Isso aí fechará o nosso ano de atividades, fechando com chave de ouro aí nossa atuação em 2013. Próximo ano nós teremos um evento marcante que acontecerá na Unifor, que será em abril, dia 18 e 19 de abril, que será a segunda semana internacional de liberdade, que vamos trazer para Fortaleza grandes mentes, grandes nomes sobre o tema, que vamos discutir de uma forma muito aberta, trazendo os direitos humanos, os direitos sociais, para a gente poder compatibilizar com
os nossos direitos de primeira geração, vida, propriedade, liberdade, tudo isso dentro de um projeto acadêmico que o ILIM vai projetar para esse período. Então, só corrigindo, o nome do projeto é Centeio, e não Isso. Conceito. Centeio. Isso. Doutor Rodrigo, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa. A OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, faz votos de que o Instituto Liberal do Nordeste alcance todos os seus objetivos, no sentido de dar um maior valor aos direitos de primeira dimensão, os direitos fundamentais de primeira dimensão, e abre espaço para as suas considerações finais. Eu queria agradecer bastante pela oportunidade, por esse momento. É um orgulho defender a liberdade. Eu acho que esse é o nosso ponto, essa é a nossa meta. A liberdade é algo que encanta e é algo que a gente, né, sempre que você defende essa palavra tão bonita, você fica cada vez mais empolgado e querer transmitir isso para as pessoas. Eu faço um convite, né, a quem quiser participar, a quem tiver curiosidade. Nós aqui em Fortaleza temos reuniões semanais, né, na Rua Tiburcio Cavalcante 327, no Instituto Conceito, às 15 horas. Nós vamos discutir próxima semana agora critérios básicos da economia. Na outra semana vamos discutir outros pontos. Então, toda semana tem um palestrante novo. Então, você que se interessa pelo tema, se interessa por política, não concorda com nada que a gente disse, será um imenso prazer recebê-lo, porque o nosso objetivo é tornar, entender o que é esse discurso, apresentar esse direito que é tão esquecido na academia. Hoje nós vemos muita gente falando sobre direitos sociais, sobre direito de terceira dimensão, mas pouca gente falando sobre liberdade, sobre propriedade, sobre vida, que são direitos essenciais a isso. Então, meu convite fica, né, e foi um grande prazer e muito obrigado pela oportunidade. Prazer nosso. Suas considerações finais, doutor Rafael. É uma grande honra poder estar aqui e ter esse espaço aberto para falar sobre vias, sobre possibilidades, sobre a valorização da unidade menor da sociedade, que é o indivíduo. Trabalhando isso de uma forma muito séria, acadêmica, com projeto, né, levando para a sociedade, essa sim a maior beneficiária do trabalho do ILIM, a possibilidade de reconhecer direitos que sequer ela imaginava ter, que é o direito aquele de ser, o direito de ter e o direito de viver, né? Então é basicamente nisso que o ILIM se apoia, é nisso que ele também se projeta, fazendo aqui o convite, reiterando o convite do Rodrigo. O tempo que nós temos, logicamente, é curto, mas acredito que tenha aguçado a curiosidade de alguns. Nos procure, nós estamos em todas as redes sociais, nos procure no Facebook, principalmente. Lá você vai encontrar os Estudantes pela Liberdade. Tenho certeza que você será acolhido, independente do seu campo de ideia, mas pela sua vontade de poder conhecer como você pode tangenciar melhor a sua vida. Então, é isso, fica esse nosso agradecimento. Ivelise Maia. No quadro Mundo Jurídico e Informática desta semana, o especialista em tecnologia da informação, Diógenes Martins, fala sobre o uso de checklist nas tarefas diárias. Você possui tarefas que precisam ser realizadas com uma determinada frequência? Como você certifica-se de realizá-las no momento correto? Uma excelente solução para esta questão é o uso de checklists. Não precisa ser nenhum especialista para saber que um checklist é uma lista de verificação que varia conforme o setor no qual é utilizada. Pode ser elaborada para verificar atividades já efetuadas ou ainda serem feitas. Na organização de um julgamento, por exemplo, o checklist considera desde a definição da data do acontecimento até a ordem que o documento vai ser entregue. O motivo pelo qual checklists são excelentes ferramentas é simples. Somos experts em esquecer coisas. Nas áreas profissionais como a construção civil, a aviação e a medicina, o uso desta ferramenta tem salvado vidas. Impressionante, não é? Apesar do estilo de vida diferente de cada um de nós, existem algumas situações em que um checklist pode ser útil para praticamente qualquer pessoa. Caso tenha interesse em utilizar esta técnica, o website www.checkvist.com é uma boa opção. Eu espero ter contribuído com estas informações. Fiquem ligados no programa. Caso tenha alguma dúvida sobre o uso dos checklists, entre em contato através do endereço eletrônico contato@tmxbrasil.com.br. Não esqueçam também de nos enviar e-mails com suas sugestões para o quadro. Até a próxima e fiquem com Deus. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Essas pessoas, quando tiverem tempo, terão também dinheiro para desfrutar bons momentos.
Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, e que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado, o OABPrev Ceará. Não perca tempo. Faça o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações é só ligar para 3464-3991. O programa OAB na TV Mundo Jurídico traz para você as oportunidades de cursos oferecidos pela FESAC. Confira. Curso de Direito Constitucional, 18 de setembro, horário das 19 às 22 horas. Local FESAC. Investimento para graduado R$ 240, graduando R$ 220. Curso sobre Direito de Família, 19 de setembro, das 19 às 22 horas, na sede da FESAC. Investimento graduado R$ 120. Curso Direito Penal, Legislações Especiais, 18 e 23 de setembro, horário das 19 às 22 horas, na sede da FESAC. Investimento para graduados R$ 120, para graduandos R$ 100. E em instantes, as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. E as imagens que marcaram a semana no quadro OAB em Foto. Que tal agregar a tecnologia ao serviço de advocacia do seu escritório? Conheça o PROMAD, o Programa Nacional de Modernização da Advocacia, que consiste na implantação das melhores e mais modernas práticas de gestão voltadas à área jurídica, aliadas ao uso de avançada tecnologia, a um completo processo de criação do conceito de identidade visual para o mercado jurídico, como a criação da logomarca e o desenvolvimento do site profissional do advogado. O PROMAD é um software de gerenciamento de escritório, desenvolvido por duas empresas privadas em parceria com as caixas de assistência dos advogados e seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil de cada estado participante. E tem como objetivo fornecer aos advogados as ferramentas necessárias para tornar seu trabalho mais competitivo e com um padrão de qualidade ainda melhor perante o mercado. Você pode testar o software de forma gratuita para os participantes do PROMAD por um longo período de testes, que varia entre 6 meses e 2 anos. E passados os testes gratuitos, os preços são amplamente subsidiados pelo PROMAD. Invista um pouco do seu tempo em tecnologia. Faça como mais de 65 mil advogados brasileiros, teste de forma gratuita o software de controle de processos, com intimações jurídicas de todo o Brasil e andamentos processuais automáticos. Acesse www.promad.adv.br e saiba mais sobre essa ferramenta que vai modernizar seu escritório. E agora chegou a hora de você conferir as dicas dos concursos com inscrições abertas em todo o Brasil, na agenda que o programa OAB na TV Mundo Jurídico preparou para você. Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região da Bahia. Inscrições até 25 de setembro. www.pciconcursos.com.br. Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Inscrições até 25 de outubro. www.cesp.unb.br. Advocacia Geral da União. Inscrições até 23 de setembro. www.pciconcursos.com.br. Ministério Público de São Paulo. Inscrições até 6 de outubro. www.pciconcursos.com.br. As imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas.
Assista também um programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, 23 horas, com reprises às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela sua companhia e até a semana que vem. Até lá!